Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan da Casa do Desenvolvedor. Hoje eu estou aqui para apresentar um novo parceiro da casa, um novo antigo parceiro da casa, que é a Sysmiddle, já é parceiro aí da Casa do Desenvolvedor há um longo tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema de integração que a Sysmiddle provê para os desenvolvedores de software e empresas também, grandes players aí do mercado que utilizam desse tipo de alternativa, tá? Eu vou conversar com o Sérgio. Seja muito bem-vindo, Sérgio. E eu já vou deixar o microfone com você, então fique à vontade para apresentar a Sysmiddle e essa plataforma, esse ecossistema de integração. Prazer, Jonathan, falar contigo novamente, parceiro aí de longa data. Então a ideia hoje é realmente está trazendo um pouquinho melhor qual é esse conceito que a Sysmiddle atua hoje no mercado de integrações e trazer uma visão melhor aí, acho que a tela já está compartilhada. Então apresentando a Sysmiddle, né, inicialmente eu sou Sérgio, sou CEO e fundador da Sysmiddle, e a Sysmiddle é um ecossistema de integrações. Então a gente provê tudo o que é necessário para a gente conseguir garantir um processo de integração com qualidade, segurança, agilidade e monitoramento. Então, basicamente, a Sysmiddle nasceu em 2015 com um desafio pessoal meu como desenvolvedor de uma grande empresa de software, onde eu tinha necessidade de criar integrações e nada era muito efetivo, existia muito retrabalho e muita dificuldade, não só para desenvolver, como também gerenciar tudo isso que está rodando, né? Principalmente quando a gente fala de legado. E basicamente a Sysmiddle surgiu em 2015, onde a gente tem três principais pilares hoje da empresa. O principal é a nossa plataforma de integração, então a gente tem uma solução iPaaS low code para facilitar o processo de integração em várias vezes. Temos expertise de 9 anos, né, com integrações complexas principalmente, onde a gente tem uma metodologia própria nossa para conseguir acelerar esse processo de desenvolvimento, porque não adianta a gente só ter tecnologia, mas também não ter processo para garantir que o que vai ser executado, de fato, é o que é necessário, seja um processo interno ou de um cliente nosso, de um parceiro nosso. Quando a gente fala de cases, a gente está no mercado aí desde 2015, a gente tem integrações e cenários importantes com grandes players de mercado, desde software houses a indústrias e multinacionais. Então a gente está bem pulverizado aí no mercado, onde basicamente o Connect Us, que é a nossa plataforma, ela permite a gente conectar com dados de diferentes formatos, sejam soluções locais, soluções cloud, APIs, RPs, e-commerce, CRMs, ou seja, qualquer tipo de formato de dado, ele consegue ser integrado de uma forma padronizada e unificada através do nosso ecossistema. Então a gente tem aqui vários cenários, né, de possibilidade de integração, que via de regra vai contemplar boa parte das possibilidades e cenários existentes aí de tecnologia atual. Quando a gente fala um pouquinho mais de diferencial da Sysmiddle, além de tecnologia e metodologia, que é algo muito importante, a gente trabalha com um conceito muito forte de gestão e monitoramento. Então não adianta a gente ter uma integração que funciona, que é robusta, mas ninguém sabe o que está acontecendo, é uma caixa preta. Então a gente tem esse conceito muito forte do monitoramento e da gestão. A flexibilidade para a gente atender integrações das mais variadas, como eu comentei, integrações locais, nuvem, seja arquivos TXT, XML, APIs REST, JSON. Então, independente do formato, você consegue criar tudo isso com bastante facilidade dentro da plataforma, unificando e padronizando esse processo de desenvolvimento com um ponto bem importante, com muita questão de segurança por baixo de tudo isso, porque mesmo com soluções em cloud, rodando em cloud Sysmiddle, a gente também tem a possibilidade de rodar em cloud do cliente, por questões, às vezes, de LGPD ou compliances mais elaboradas. Principalmente quando a gente fala de multinacionais, que têm regras assim, um pouco mais rígidas, tem essa possibilidade também, então a gente não fica preso, né, a rodar de um tipo ou de outro. A gente consegue se adaptar realmente à necessidade do nosso cliente e parceiro. Sérgio, me permite te interromper aí, mas eu Vontade. acredito que esse é um dos pontos que diferencia muito a Sysmiddle das outras plataformas, como o Zapier, enfim, essas plataformas de integração iPaaS, né, mais comuns aí no mercado de software hoje em dia, né? A possibilidade de você poder utilizar no servidor do próprio cliente. Perfeito. Esse é um ponto bem importante. E aí também uma outra situação bem importante, comparada a esses players de mercado mais comuns, é que, por vezes, eles disponibilizam algum meio de integração local.
Porém, o meio de integração local é um simples client que pega essa informação, joga para a nuvem, processa e devolve. No nosso caso, a gente pode trabalhar assim? Podemos trabalhar dessa forma. Porém, via de regra, quando a gente fala de cenários complexos, integrações robustas e questões de compliance, a gente consegue rodar o nosso processo diretamente na infra desse cliente. Esse dado não precisa sair de lá. Então, por mais que sejam integrações extremamente complexas, com bilhões de requisições por segundo, a gente consegue rodar na infra do cliente. Então, a gente acaba se diferenciando bastante porque a gente tem esse processo adaptativo muito grande, né? Então, vou seguindo aqui. Quando a gente fala de sysmiddle, de ecossistema, como eu comentei, a gente tem uma plataforma que eu vou apresentar na sequência, porém não adianta a gente ter só plataforma, ter uma tecnologia escalável, robusta, segura, se a gente não saber exatamente o que é para ser desenvolvido, o que é para ser feito de integração. Se a gente desenvolver errado, de nada serve um projeto. E para a gente conseguir garantir o sucesso de projetos, basicamente a gente criou uma metodologia que é o IPRS, que é uma metodologia de levantamento de escopo de projetos de integração. Então, são algumas etapas que a gente segue para a gente garantir que o que vai ser implementado como deve ser feito e evitando o máximo de retrabalho possível. E aí essa metodologia ela serve não só para garantir que a gente vai levantar o escopo certo, como uma dor muito grande do mercado que é o que eu preciso perguntar para de fato eu conseguir executar essa integração. Que muitas vezes, eu tenho que conectar, tá, mas EVA API, que tipo de informação preciso? EVA banco, que tipos de informação eu preciso? Então essa metodologia, ela suporta todos esses cenários e ela traz essa facilidade para que não só a Sysmiddle execute projetos de parceiros, como os próprios parceiros tenham a capacidade de conseguir levantar exatamente isso e executar com celeridade, que é uma dor grande do mercado, saber o que é para ser executado, ser desenvolvido. Então essa é uma metodologia que tem várias etapas que não são burocráticas, são etapas simples, porém muito bem definidas, que acabam agilizando bastante aí e garantindo a conclusão de muitos projetos que eventualmente não seriam concluídos, né, por dificuldade de levantamento. Então a gente consegue aumentar em várias vezes aí a garantia de entrega de um projeto. Fora a velocidade e retrabalho, né, que a gente reduz drasticamente. Legal. Quando você diz parceiros, envolvendo parceiros, você está dizendo o desenvolvedor de software. Exato. Seja uma empresa de software, como a TecnoSpeed, ou mesmo uma indústria que tem um time técnico para utilizar a plataforma e fazer. Então, a gente consegue, né? Depois eu vou passar um pouco mais à frente, mas tanto a empresa, seja de software ou possui um time técnico, pode utilizar a plataforma da Sysmiddle e fazer as integrações, como também ela pode terceirizar, né? E aí essa metodologia é tanto para a gente, como parceiro terceirizando, como a empresa que vai utilizar a plataforma também vai receber treinamento sobre a metodologia e não só somente sobre a plataforma, né? Perfeito, Sérgio. Aqui trazendo um pouco mais de contexto sobre a plataforma do Connect Us. Basicamente, ela consegue se adaptar a praticamente qualquer cenário de integração. A gente tem aqui alguns exemplos de integrações com SAP, com APIs, arquivos variados, SOAP, e-mail, FTP. Então, a gente tem várias possibilidades de integração. Tudo isso com gestão e monitoramento e vários conectores pré-prontos, que acabam facilitando esse processo de integração. Quando a gente fala de conector de API, a gente tem mais de 240 conectores de APIs com plataformas de mercado, e também temos conectores de protocolos, que são os protocolos que eu comentei ali, e podemos adicionar também conectores de diretório, webhook, para poder receber chamadas de players externos. Então a gente tem um leque de possibilidades bastante amplo, e esses conectores, eles aceleram ainda mais o processo de desenvolvimento que já é muito reduzido a partir da plataforma, né? Então, não possui um conector de API pré-pronto. Quanto isso vai impactar num projeto de integração? Se você não tiver, tem que conectar duas APIs. Você vai levar alguns minutos. Se tu tiver o conector, tu vai levar metade do tempo ou um pouco menos da metade. Mas mesmo assim, um projeto que levaria talvez uma semana, você consegue executar numa manhã. Então a gente consegue reduzir drasticamente esse processo, né? Independente do protocolo de comunicação, né? Seja API REST, banco, arquivo, seja tudo misturado, não tem problema. E tudo isso, independente da forma de conexão, com gestão e monitoramento em tempo real.
Então, se acontecer algum tipo de falha, se você quiser monitorar o ambiente, seja um ambiente seu, um ambiente da Sysmiddle, ou ambiente do seu cliente, tudo isso você consegue monitorar, obviamente, respeitando todas as questões de LGPD. E quando a gente se trata de ambiente Sysmiddle, a gente vai ter uma visualização mais macro, né, de que tipo de incidente, em que parte do processo, porém os dados, especificamente, eles não vão para esse painel, né, eles ficam restritos ao ambiente onde está a execução, sem nenhum tipo de forma de a Sysmiddle acessar isso, visualizar, ou algum parceiro nesse sentido. Então, as informações elas ficam 100% seguras ali. Premissa básica, né, dos dias atuais. E aí, trazendo um pouquinho mais de vantagens da plataforma, ela tem toda uma arquitetura robusta, garante esse desenvolvimento de uma forma muito mais simplificada. A gente indica programadores júniores utilizar, mas a gente tem muitos clientes e parceiros que utilizam, são analistas de infraestrutura, analistas de negócio, pessoas de produto, suporte. Então, o leque é bem amplo. Se a pessoa tiver um entendimento de como funciona o que ela precisa integrar, vou integrar com uma API, saber usar um Postman, vou fazer uma integração via banco, saber fazer uma query SQL, ela consegue fazer tudo isso com gestão, monitoramento, todas as facilidades aí que a plataforma especialista para isso ela acaba provendo, né? E aí um ponto bastante importante, que quem vai utilizar a plataforma, seja utilizar a plataforma até mesmo aprender a metodologia, a gente tem o nosso Sys Academy, que é podemos citar assim como se fosse um curso do Hotmart, com vários módulos, vídeos, documentações, exemplos, materiais, para justamente acompanhar essa jornada de onboarding do nosso parceiro. Então, ele acaba simplificando aí bastante o processo e ele consegue estudar justamente o que ele não precisa estudar a plataforma inteira, todas as possibilidades. Ele vai estudar justamente aonde ele precisa executar e aí, a partir disso, ele vai evoluindo e quando precisa, ele vai seguindo pelo treinamento, né? E aí, as possibilidades são a empresa utilizar, né, como passando pelo Sys Academy e fazendo todo esse processo tendo essa autonomia total dos projetos de integração com o seu time interno, ou mesmo terceirizando projetos com a Sysmiddle. Ou ambos os casos, né? A gente tem muitos casos, principalmente empresa de software, utiliza a plataforma, tem vários desenvolvedores, vários times utilizando a solução, porém, eventualmente, numa urgência, numa falta de, sei lá, por uma prioridade, uma falta de time, por qualquer motivo, por roadmap de produto próprio, que eles querem focar no negócio deles e não na integração, que talvez é só um plus, para vender precisa ter essa integração, eles também podem terceirizar. Então a gente trabalha com ambos os modelos, né? Terceirização ou utilização da plataforma, ou ambos os cenários. E aí, trazendo um case aqui interessante, com o Grupo Opt. Então, basicamente, o Grupo Opt eles tinham um desafio muito grande de conectar dados de diferentes RPs da área da saúde, e aí cada um com a sua forma de integração, com a sua forma de se comunicar especificamente, alguns via banco, outros via API. E basicamente, a gente conseguiu reduzir em 85% esse tempo de implantação previsto para esses projetos. Basicamente, a gente conseguiu unificar os dados desses diferentes RPs da área da saúde, unificando eles numa API, e dessa API a gente conseguiu integrar com vários players de mercado, seja soluções de WhatsApp, chatbot e afins. Então, basicamente, a gente consegue acelerar e muitas vezes esse tempo, né, de desenvolvimento. E aí, qual que é o ponto? Né? Não só entregando velocidade, que é importante, mas qualidade, robustez e segurança, com o monitoramento de tudo que está acontecendo. Então, a ideia justamente é entregar uma solução completa para atender de ponta a ponta, independente dos formatos de integração, podendo unificar 100% deles pela plataforma da Sysmiddle. Agradeço a todos, deixo aberto para perguntas para ti aí, Jonathan, e fico à disposição aí. Legal, Sérgio. Para a gente não estourar muito tempo aqui, nem já estourou um pouquinho, mas qual segmento aí, rapidamente, ou quais os segmentos aí vocês têm atuado mais fortemente? Você bate o olho e fala assim, cara, esses segmentos aqui encaixam como uma luva. Até para o pessoal que está aí nos ouvindo, né, poder se identificar. Perfeito. Hoje, como atuação direta da Sysmiddle, a gente está bem forte com o mercado do varejo, em geral, com o mercado da saúde também. Porém, né, a gente nasceu junto dos players em si de documento fiscal, soluções de EDIs, logística.
Então, hoje, assim, se a empresa, né, se a sua empresa possui desafios com integrações, e principalmente aqueles cabeludos, quanto mais complexo for o projeto, quanto mais extenso, quanto mais dificuldades tiver, mais resultado a gente entrega. Então, hoje a gente consegue atender um público mais geral, mas se você tem desafios com integração que causam algum tipo de calafrio, nesse tipo de projeto, com certeza a gente consegue estar apoiando aí. Boa. Muito legal, Sérgio. Parabéns aí pela evolução da Sismido. Eu venho acompanhando já a evolução de vocês há um tempo. Parabéns pelo crescimento, parabéns pelo reposicionamento aí da empresa no mercado. E faço votos aí que esse seja só o começo aí de um grande sucesso. Com certeza. Muito obrigado, Jonathan. Fico à disposição aí. Então, prazer estar falando contigo novamente. E quem tiver necessidades de integração, tem os contatos ali na apresentação. Vou encaminhar ali para o Jonathan também anexar a apresentação junto a todo mundo. E fiquem à vontade para entrar em contato, para a gente bater um papo e avaliar as possibilidades. E quem sabe a gente pode estar ajudando aí nas integrações. Então, pessoal, e se você tiver interesse, faça contato com o Sérgio. A gente vai deixar também o formulário aqui que você pode preencher, que está nessa página. A gente encaminha, tenho certeza que a equipe do Sérgio vai atender vocês muito bem. Valeu, pessoal, e até a próxima.